antes, volta para aquilo que fazia outrora. Mas a palavra de Deus na nossa vida é essa: vai faltar fome, é verdade. Vai ficar em qualquer momento encurralado, é verdade. Mas pode ir para qualquer lugar, menos para o mundo, porque mundo não é o seu lugar. Deus está dizendo: não desce para o Egito, senão vai se arrepender. Deus disse: vai, Isaac, não vai para o Egito. Glória a Deus. O apóstolo São João vai explicar sobre isso. Ele vai dizer: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4 ele disse: adúlteros e adúltera, não sabeis vós que a amizade com o mundo se torna inimizade com Deus? Qualquer que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Repousa a mão do ombro do vizinho, da vizinha, fala assim: o mundo não é o teu lugar. Diga para ele, diga para ela: basta o que bastar, mas não desça para o Egito. Permanece nessa terra que Deus vai cumprir. Se você acredita, levanta a sua mão para orar. Não desça para o Egito. Aleluia. Isaac não desce para o Egito, e Deus disse: então vai para Gerar. Vai para a terra dos filisteus. Olha a complicação que encontramos no texto. Em toda a Bíblia nós vamos entender que os filisteus eram um dos principais inimigos de Deus. E é exatamente lá que Deus vai botar Isaac. Vai ficar aqui, no meio dos teus inimigos. Eu quero ver o que você vai fazer. Diga assim: quer crescer, meu irmão? Fala: você não cresce com tapinha nas costas, não. Você não cresce alguém dizendo que você prega bem, você canta bem. Fala assim: quer crescer bem? É no meio dos inimigos, meu irmão. É no meio daqueles que dizem assim: você não cresce, você não vai exaltar. Aí Deus vai fazer: eu vou te levantando, eu vou te levantando, eu vou te levantando. Tem alguém que acredita nessa profecia aqui? Vai dar glória a Deus agora, não vai deixar para Deus. Aleluia. Aí, negócio. Você vai crescer aí já. Observa comigo uma revelação aqui. Meu Deus. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 16 de Gênesis, Deus vai palestrar com Isaac, dizendo: olha, você vai descer para a terra de Gerar, lá na terra dos filisteus, e lá eu vou ser contigo, não se preocupe. Muito bem, isso é tudo fato. Mas quando Isaac parte para Gerar, chega em Gerar, cessou a profecia. Deus não falou mais com ele. Deus só foi falar depois, quando Isaac saiu de Gerar e foi para Berseba. Aí a Bíblia diz assim: e apareceu novamente o Senhor a Isaac e disse: eu sou contigo. No período que ele estava em Gerar, Deus não falou com ele. É nesse período que eu quero pregar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O silêncio de Deus na vida de Isaac em Gerar produziu para Isaac três coisas muito importantes. Eu quero falar já a primeira. Já vou entregar o microfone daqui a pouco. Primeiro, quando Deus para de falar com Isaac, quando Isaac parte para a terra de Gerar, a primeira coisa que Deus vai fazer na vida de Isaac é criar uma própria história para Isaac. E vou explicar por quê. O único homem falado até aqui era somente Abraão. Abraão era o cara. A palavra chulista fala com alguém: Abraão era o cara. Abraão é o cara. Capítulo 26 de Gênesis. Só falava-se do Deus de Abraão. Só falava-se do Deus de Abraão. Não falava mais de outros deuses. Aí Deus vai provocar um silêncio na vida de Isaac, exatamente para fazer a própria história de Isaac, porque não era lícito Isaac viver na história do seu pai. Ei, eu posso tirar aqui umas 4 classificações. Primeiro, alguém que vive a história do outro. Alguém que só vive a história, mas entra pela janela. Quer ter uma história, mas entra pela janela. Não vai. É por aí. É por aí. Pergunta ao teu irmão: está entendendo aí? Estou entendendo. Glória a Deus. Fala assim: o silêncio de Deus na tua vida é porque Ele está projetando a tua própria história. Fala assim: chega de viver de milagre de volta. Tem crente que está igual o paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda ficou 38 anos vivendo de milagre dos outros. Mas quando Jesus entrou na história, Ele disse: a partir de hoje eu vou viver a minha própria história. Se você observar o contexto, Ele mesmo está dizendo para o judeu: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que faz isso na minha vida. Repousa o braço no ombro de alguém e diga assim: ó,
É porque Jesus está patrocinando a tua própria história. Vai dar. Eu creio. Aleluia. Deus disse: eu vou parar de falar com ele, porque eu quero fazer a história dele aqui. Até aqui ele só está vivendo nas promessas que eu fiz no pai dele. Mas depois desse silêncio, ele vai viver da promessa que eu mesmo estou fazendo para ele. Aleluia, Jesus. Tem crente que não entende. Glória a Deus. Ei, lá vai profecia, meu irmão. Deus fala com todo mundo, menos comigo. Eu vou sair da igreja por causa disso. Fala, queima, Jesus. Meu Deus, o vaso vem rodando, chegou perto de você. Quer ouvir isso aqui? O vaso de mistério, fica aí. Chegou perto de você e falou: agora Deus vai falar comigo daquele mistério. O vaso fez assim, ó, e profetizou. Aí tu diz assim: Jesus me abandonou, meu irmão. Sai daqui convicto que você está no silêncio de Deus. E a primeira coisa que o silêncio de Deus produz na nossa vida é a própria história nossa. Pega na mão do vizinho bem forte, segura. Diga assim: está preparado para uma nova história na tua vida, meu irmão? Fala assim: então vai passando por esse silêncio. Olha Deus escrevendo a história. Olha Deus escrevendo a história. Olha Deus escrevendo. Tem alguém que acredita? Tem alguém que acredita? Está sendo escrita. Olha para cá. Olha para esse pregador escurinho de barro. Nada contra o cantor. Nada contra quem fez a música. Mas tem uma música aí que diz assim, ó: não fala o nome não do cantor, senão dá processo. Uma página em branco, Deus é o que alguém sabe? Vamos lá. Uma página, vai. Segura, faz isso não, irmão. Segura. Eu vou provar para você o que é a página em branco. Página em branco é alguém que não tem história. Página em branco é alguém que não tem intimidade com o seu autor. Página em branco é alguém que só vive de mera informação e não debaixo da graça de Deus. Deus jamais vai fazer de você e dessa pessoa que está solando uma página em branco, porque Deus está escrevendo história nesse deserto. Levanta a glória. Tem que provar na Bíblia se não vira a filosofia de pregador. Capítulo 17 de 1 Samuel. Deus disse para Samuel, no versículo de número 1: então disse que o Senhor a Samuel: até quando terás tudo onde Saul havia rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque do teu filho tem me provido um rei. Quando chegou na casa de Jessé, a panela estava armada. Todo mundo estava lá esperando unção. Davi estava lá? Estava lá no pátio esquecido, ó. A história de Davi não começa com o olho na cabeça. Aprende isso. Você quer ser ungido? Tu quer? Dá, sai. A história não vai começar com o olho na cabeça, unção não. Quando eu ser missionário, Deus vai me usar. Quando eu ser um diácono, presbítero, Deus vai me usar. Meu irmão, a tua história começa quando você começa a vencer os gigantes da tua vida. A Jesus escrevendo. Vai vencendo urso, vai vencendo. A história de Davi já começou a ser escrita lá no meio do pasto e ninguém via. Tá lá. Silêncio. É interessante que o profeta diz: acabou o mancebo. Não, peraí, tem um lá no pasto. Só vou sentar na mesa se ele estiver aqui. Chama ele. A unção foi só a confirmação, mas a história de Davi começou quando ele estava lá no silêncio. Lá. Ninguém via matar o urso, ninguém via matar a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus aparece para Saulo na estrada de Damasco e diz para ele: olha só, a partir de hoje tu encontrou comigo, meu filho. Bateu de frente com Deus, já era. Fala para alguém. Paulo vai para Damasco. Chega lá em Damasco, fica cego. Deus envia um profeta chamado Ananias, ora por ele. Paulo começa a enxergar de novo. E Paulo foi para Jerusalém pregar. Foi isso? Foi nada. Capítulo 9 de Atos até o capítulo 13. É 13 anos
se passaram. Paulo ficou lá em silêncio. E olha que Pedro estava no auge do seu ministério. Quando Paulo estava lá em silêncio, no anonimato, no silêncio de Deus, Pedro estava fazendo o coxo da porta formosa andar. Meu irmão, Pedro estava sendo livrado da prisão no capítulo 2. Olha que maravilha. Mas Paulo estava lá, ó. Silêncio de Deus para a vida dele. Mas no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, quando todos estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus desceu no arraial e diz assim: separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos chamei. A partir daquele momento Deus disse: olha só, você permaneceu no silêncio, permaneceu? Agora se prepara que eu vou escrever uma nova história. Paulo vai evangelizar quase a galáxia inteira, porque Deus era com ele. Diga para alguém: o primeiro silêncio. Primeiro silêncio na tua vida é porque Deus está escrevendo uma nova história. Cotovela ele, cotovela ela, fala assim: lembra da irmã Ana? Não, meu irmão. Um pouquinho de ironia santa, assim, fala assim: tu lê a Bíblia, irmão. Fala assim: lembra da irmã Ana? Não. Viu o silêncio? Clamando, meu irmão, buscando. Está lá orando: Senhor, Senhor. E nada. E nada. Parecia que Deus não estava fazendo nada. Mas lá no céu, no cardápio de Deus estava fazendo: eu vou dar um filho a ela, vai ser sacerdote. Olha, vai ser um dos homens bem abençoados da Bíblia, do Antigo Testamento. Olha a história de Deus aí na tua vida, está entendendo o mistério? Silêncio na nossa vida é sinal que Deus está fazendo uma nova história. Segunda coisa que esse silêncio produziu na vida de Isaac. Deus provou nesse silêncio se Isaac era constante. Porque existem duas palavras distintas. Primeiro, força. Segundo, constância. O que é força? A força acaba, mas a constância permanece. Se fosse pegar dois símbolos animais, eu pegava um cavalo e um camelo. O cavalo, tu dá uma força nele, vai disparar até Nova Iguaçu. De lá tu vai ver ele com a língua lá de fora. Não aguenta mais. Mas agora tu vai espancar um camelo, ele não vai correr, porque camelo não é com medalha. Mas ele vai devagarzinho. Vai chegar em Nova Iguaçu amanhã, mas vai, porque é constante. Está entendendo, meu irmão? Essa será a tua história. Glória a Deus. Deus não te chamou para ser como um cavalo. Hoje está com a força toda, amanhã cai. Hoje está com a força toda, amanhã desiste. Hoje está com a força toda, amanhã no grego e troiano tem outro fandeiro. Deus, aleluia. Deus quer saber se você é constante nesse silêncio aí. Aleluia. Porque nós somos motivados por profecias, permita-me dizer na minha simplicidade. Ficamos felizes quando Deus levanta um profeta e diz assim: olha, esse que eu sou contigo, aquele mistério é forte. Parece que dá uma injeção de ânimo. Nós dizemos assim: agora eu atravesso até aquela parede ali, não vou nem passar pelo portão. Agora, quando Deus levanta o profeta, eu quero ver a constância. Quer ver? Capítulo 10 de Daniel. Daniel era um camarada que orava de manhã e de tarde tinha resposta, segundo Flávio José. Mas no capítulo 10 orou 21 dias. O silêncio de Deus chegou para Daniel também. Daniel orava 3 vezes ao dia. Capítulo 6. No capítulo 10 ele vai orar e dar: cadê a resposta de Deus? O silêncio chegou na vida dele somente para Deus provar se ele era constante. Existem algumas pessoas que param no meio da prova. Glória a Deus. Existem algumas pessoas que param no meio da luta. Se me chamar para a igreja, se não me chamar, não vem. É por aí. Forte. Doeu. Então eu vou parar por aqui. Doeu. Aí Jesus está dizendo: tu não é constante não, meu irmão. Poxa. Tu não é constante não. A igreja de Corinto tinha poder, revelação. Falo dele que até dizer: olha, quando um fala em língua, espera o outro, de todo mundo fala todo aqui. Meu Jesus. Eita, igreja poderosa. Meu Deus. Aleluia. Oh, meu Espírito Santo. Só que no capítulo 15, versículo 58, Paulo vai dizer: por causa disso tudo, meu irmão, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor.